Salve, salve São Paulo! Saia Justa começando ao vivo, direto do auditório Ibirapuera, Oscar Niemeyer, seguindo os protocolos de distanciamento social nesse parque que é o xodó dos paulistanos e que hoje tá um frio da porra. Gabi, Pete, Mônica e eu, juntinhas pero distanciadas. Nessa semana que antecede o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, a nossa convidada é Lina Pereira, mais conhecida como Linda Quebrada, cantora, compositora, apresentadora, travesti e ativista inspirada. Seja muito bem-vinda ao Saia, Lin. Muito obrigada a todas. Estou muito feliz, Ai, de gente. verdade. A Estou me gente sentindo até também. um pouco mais aquecida, viu? Bem-vinda. Agora aqueceu, né? Aqueceu. Pelo Agora menos o aqueceu meu coração tá coração. quentinho. Para participar da nossa conversa de hoje, você já sabe, a hashtag é Saia Justa no GNT, então chega mais! A gente já sabe que quem vê cara não vê o que vai por dentro da pessoa, né? Quem vê cara não vê coração. Mas vira e mexe, a gente esquece e acaba fazendo julgamentos injustos, baseados só nas aparências. Acho que todo mundo escorrega nisso. O ativismo, então, em muitos casos, mostra a face mais radical de nós mesmos. Às vezes é preciso sim dar uma certa engrossadinha para sermos respeitadas. Linda Quebrada é uma artista provocadora que se define como terrorista do gênero e, como na canção mais recente, também um míssil. I miss you. Eu adorei o I miss you, um míssil. Bom, a gente consegue ficar de prontidão o tempo todo ou de vez em quando pede um tempo? Mas antes de começar o debate, eu queria mostrar para vocês umas fotos muito, mas muito luxuosas da Lin. Tá. Em sua direção. Ai, gente, que coisa linda. Nem sabia Não, que era é tão bonito tudo assim. Tudo isso, ficou Eu tudo. sou assim mesmo, vocês acham, vendo aqui eu de acho. pertinho? Não, você é mais linda ainda. Sabe por quê? Porque Obrigada. na foto não vê o conteúdo. Agora a gente vai ver o conteúdo. Vai ver o coração, será? A gente também, eu acho que sim. Aqui a gente tem esse dom. Vem cá, Aline, você considera o fato de ser uma mulher trans, travesti, aliás, como é que você prefere ser chamada? Hoje eu fiquei com essa questão. Eu prefiro De como trans ou travesti. de travesti? Como Travesti. travesti. Porque é uma atitude política. Hoje em dia, te chamar... Eu não estou te ofendendo, eu não estou querendo dizer nada. Não, de forma alguma. Por favor, você está me elogiando. Por favor, gritem-me, travesti. Travesti, linda. Vem cá. Então, como uma mulher travesti, você, eu imagino que teve que criar uma personagem, ou algumas personagens, para se proteger da sociedade. Criou? Sabe que eu acho que todas nós criamos personagens e não só para nos proteger, né? Eu penso sempre que para nossa mãe a gente é uma, né? Para os nossos companheiros ou companheiras nós somos outras. E eu percebo quanto eu já fui muitas. Eu já fui muitas, né? Pensando ainda por ser uma travesti, já vivi muitas personagens, sim. E algumas delas eu acredito que já tiveram coraças para que eu pudesse me proteger também. Tipo, evidente que o que ela falou, acho que se tem alguém em casa olhando pra gente, falando, não, mas eu sou a mesma pessoa. Acho que quando ela colocou essa questão do, não, mas para minha mãe, nossa, para as nossas mães nós fomos muitas. Eu costumo dizer que eu sou quem eu sou. Depende com quem e aonde eu esteja. Sabe que eu lembrei de um livro que eu sempre cito, que eu adoro, que é do Pirandello, que chama Nenhum e 100 mil. E ele fala exatamente dessa coisa, que como a gente é uma única para nós, mas somos ninguém para determinadas pessoas que passam pela gente e nem nos conhecem. E ao mesmo tempo somos 100 mil, porque para cada pessoa que nos conhece, a gente é uma diferente. Eu gosto muito desse livro, ele toca bastante Terminou o nesse assunto. bloco. Reduz. Não, isso é massa. Resumiu muito Isso é bem. massa. Mas resumiu muito bem. É isso Que mesmo. É necessário, né, para esse convívio social e para nossa própria identidade múltipla, eu acho. Porque não tem, acho que o que a gente está falando aqui é a multiplicidade não impede que a gente tenha um pilar essencial ou alguns valores que estão ali, mesmo que para Sim. sua mãe, para o seu médico, para sua companheira, tem alguma coisa que está ali, que norteia, que
que cola, digamos assim, todas essas personas. Mas eu fico pensando sobre essas carapaças, sabe, Lin, que a gente escolhe enfim, cada uma com a sua trajetória, mas especialmente quem se sente desprotegida, quem se sente violentada, né, em Exato. perigo, digamos assim, a gente cria realmente. Eu me lembrei um pouco de mim com essa pauta, de mim jovem. O tanto que eu precisei ser a braba, o tanto que eu precisei me impor e botar essa cara, essa carranca na cara, esse coturno no pé, para poder ser respeitada. E quando a gente se sente mais protegida, a gente tem a oportunidade de ser mais amorosa, de talvez liberar esse Outra outro frequência, lado. ser frágil. Isso me lembrou muito esse momento da minha vida. Nesse segundo disco, com essas músicas que eu tenho feito. Porque no meu primeiro álbum, eu gritei, né? Eu gritei, eu Sim. esbravejei. Eu cantei Precisava. alto. Era mais brava, né, Lin? Eu acho que eu inventei a Linda Quebrada. Eu inventei a Linda Quebrada para que eu pudesse ter força. Então, Eu inventei a Linda Quebrada para que eu pudesse sim ser corajosa. Você é mais forte do que os outros. Porque é na força da farsa também, né? A farsa sim, tem total. força de se forjar determinadas características para que você finja tanto para que você se torne aquilo. Por exemplo, quando eu que tenho insônia, às vezes eu finjo que eu tô dormindo, daí eu acho que eu descanso mesmo, sabe? Essa técnica é Maravilhoso. ótima, vou adotar. Mas o que que te fez, então, deixar de gritar para falar mais baixo? E não é nem falar mais baixo. Assim, Assim como no meu primeiro álbum, eu fiz o Pajubá porque eu precisava fazer algo pra mim. Pra mim, eu fiz aquilo que eu queria ouvir, que eu não ouvia nas rádios. Eu fiz aquilo não só o que eu precisava ouvir, mas eu fiz também aquilo que eu precisava criar e ter a coragem de dizer pra mim mesmo, porque pra mim a canção ela funciona como um feitiço. E porque você fica repetindo, cantando. Eu não acho que as sensações, as emoções, elas são inerentes a nós, elas sejam, sei lá, essências. Eu acredito que a arte ela tem a possibilidade não só de reproduzir o mundo tal qual ele é, mas de produzir o mundo tal qual ele é. A arte nos influencia, a arte nos movimenta, a arte nos produz também. Então eu procurei produzir aqueles desejos, aqueles afetos, aquela coragem, aquele movimento. E agora eu queria me sentir acolhida. Eu queria buscar outras frequências. Mas você não acha que todas essas. Eu te ouvindo a Pitty falando que lembra dela quando era novinha, que criou essa personagem também, todas essas imagens sociais que a gente constrói, elas dialogam com o que a gente é. Sim. Né? Elas não estão desassociadas, Sim. porque senão vira uma patologia total, assim, senão a gente se perde. Por isso que a gente sempre, que é importante a gente estar se questionando aquelas velhas perguntas. A gente cria imagens porque a gente precisa se inserir naquela situação, né? A gente precisa viver aquele momento ali. Só que tudo isso, ela está associado ao que a gente é, de Mas verdade. quem somos? Eu sinto que eu sou uma mutação, que eu sou a transformação, que eu sou o movimento. E é curioso você falar isso, porque a pergunta que me moveu para criar esse álbum foi quem sou eu? Foi o penúltimo single, né, antes desse que eu lancei. E eu entendi que para saber quem eu sou, antes de qualquer outra coisa, eu teria que entender de onde eu vim, porque eu tenho uma sensação. Vou dividir essa imagem com vocês. Eu tenho a sensação de que quando eu fui fazer o Pajubá, eu sabia exatamente para onde eu tinha que ir. Então eu fui indo, fui lá caminhando. Daí no meio do caminho, abriram-se as cortinas, acenderam as luzes, começaram a me fazer um monte de perguntas. Eu continuei ali, fiquei falando, mas em determinado momento, que é esse de agora, eu me lembrei que não era aqui, não era para cá que eu estava vindo. Aqui era o caminho. E eu então, era um caminho que me levava para algum outro lugar. Mas Só eu que acho eu que a gente tá- esqueci. Mas eu acho que a gente está sempre em transformação. Exato, eu gente- esqueci. Agora eu tô num momento de, pera,
para onde que eu estava indo mesmo? E para lembrar de para onde eu estava indo, eu dei 2 passos atrás e eu entendi que para saber quem eu sou, eu preciso saber de onde eu vim. Eu preciso Nossa. resgatar Mas aí, se determinadas você dá o nome memórias. de essência, foi aquilo que a Pete falou. Não acredito em Tem essência, coisas gente. que são o que a gente é na essência. Não acredito Acho em que talvez essência. a Acredito que a pergunta- Não, gente por que seja. que você não acredita? Não, acho que acredito em existência. Eu acho que a existência precede a essência. Acredito que a gente seja só camadas, 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 camadas. Isso E é esse é o núcleo da interessante. coisa. Chega uma gota e aquela gota lá do final. Não, Ainda tem camada, não meu tem, amor. não tem. Bonequinha de russa. ver babado. Mas eu Talvez fiquei a- pensando nessa a- coisa do dress code social também, né? Porque tem essa parada de você ter que se padronizar para determinadas situações, não só na vestimenta, a gente recebe convite, né, que vem ali dizendo qual é o traje que a gente tem que vestir, mas tem também uns códigos de conduta de como a gente tem que se comportar. Então isso também vai influenciando todas essas transformações que a gente vai, essas máscaras que a gente vai colocando, essas camadas que a gente vai tirando, como a Lin falou. Mas eu queria que você falasse um pouco desse momento amoroso, porque eu acho que é muito importante a gente humanizar e você é uma das pessoas mais amorosas que eu conheço, assim, quando a gente se encontra, é uma festa, é um amor, é um beijo, e eu acho você uma figura, assim, eu vejo um coração gigante, e eu queria que você falasse um pouco dessa fase, e eu acho que é muito importante também para travestis, eu acho muito legal quando você ressignifica, quando você pega essa palavra e você coloca é isso que eu sou e grita mesmo, grita em travesti porque eu sou esse orgulho, mas da gente mostrar que esses seres humanos lindos, que eu sou apaixonada, são, assim, seres humanos cheios de amor. Então, fala um pouquinho dessa nova fase, desse novo disco, Olha, dessa gente. linha, amorzinho. Falando da minha relação, vocês me pegaram num momento, olha, complexo, complicado. Não complicado, amor. Se você estiver vendo, tá tudo certo, tá tudo surto. Mas. A pessoa não Como tem assim? imagem social, amor. Ela é. Não, mas ela sabe é. por quê? Sabe por quê? Maravilhoso. Eu tenho percebido o quanto o amor é muito mais complexo quanto a relação. Eu nem gosto de falar muito de amor, para ser sincera, na palavra amor, porque eu percebo o quanto o amor é uma das principais ferramentas de manutenção desse sistema. O amor é o que constrói as famílias, é o que faz a Peraí, que a gente circulação vai de falar- dinheiro. Não gasta, Não não, vou porque esse é o gastar. segundo bloco. Então não vou Mas quando gastar, eu então li não vou sobre gastar. você, Desvia. Não vou gastar, não Não, vou gastar. eu vou falar estava de falando agora. hoje mais cedo para as meninas, quando eu comecei a ler tudo sobre você, você fala muito de amor. Amor da Pois sua é. tia, amor do seu amor que você sua mãe. convive. Pois é. Você fala muito de amor. Mas eu acho que eu busco construir porque eu percebo o quanto o amor ele é carregado de afetos colaterais, né? E por isso eu tento entender, trazer para mim que isso que eu estou construindo de uma certa forma nessas relações é outra coisa e é muito mais complexo. Isso agora com a minha parceira, nas minhas relações, eu entendo que é uma coisa tão única, tão preciosa, tão difícil, né? Porque vamos falar a verdade, amar e ser amada, se a gente for colocar nesses termos, não é fácil. Fazer 3 anos. E daí ela não aceitou. Daí eu falei assim, nossa, que raiva. Vai cair o braço se morar junto comigo? Vai acontecer alguma coisa? O que tem de tão ruim que você não quer casar? E agora, depois de tudo isso, eu sinto que... Porque a gente acaba se confundindo muito também, né? Sim. Na relação, imagina, 2 anos de pandemia, morando na mesma casa, ainda mais agora também, que ela está em transição. Começa uma a usar a roupa da outra. Acho que de alguma Mistura forma... tudo, vai uma Vai loucura. se misturando. Agora, sabe o que eu achei interessante que você falou? Você falou da busca do seu disco, aí você falou assim, que você se perguntou quem sou eu. E te ouvindo falar, eu me identifiquei de alguma forma, porque se eu me pergunto isso, eu penso quem sou eu agora. Por quê? Quem sou eu agora, e talvez seja essa coisa que a gente confundiu com a essência, quem sou eu agora não vai ser a eu de amanhã ou a de depois de amanhã. Pete, Mas você não essa acha que o tempo força- todo, essa eu de agora e essa eu de amanhã é uma mulher de caráter? Não, No eu mínimo. entendi o que ela falou, porque, Mas por o que é o exemplo, a caráter? gente vê Ah, aqui- eu posso te garantir que o meu é completamente diferente do Ricardo Salles, por Ah, exemplo. não, mas a gente... Por exemplo. Mas aqui a gente estava falando, Astrid, sobre essa escolha estética, por exemplo, e o quanto Aí é você outro- comunica através da sua escolha estética. Então, por exemplo, Muito. quando eu escolhi, por exemplo, me tatuar ou modificar meu corpo com piercings, ou pintar meu cabelo, ou usar determinadas roupas, eu escolhi passar
uma sensação. Exato. E isso, o que que eu queria dizer com isso? Além de eu estou me protegendo, eu queria dizer mais do que isso. Eu queria dizer, eu sou dona deste corpo. Este corpo me pertence. Este corpo sou eu. Este corpo sou eu. É Exatamente. sobre autonomia. Exatamente. Então, se você muda de fase esteticamente, e se você está numa fase mais amorzinho ou menos amorzinho, essa força. Por exemplo, eu não consigo deixar de ver essa força que eu via na linda outra imagem nessa Sim. linda agora. Totalmente. Isso eu acho que a existe gente- para mim. Eu me acho mas até eu- mais Mas o que a corajosa, Astrid gente, fala pra da ser essência sincera. é que para onde a gente vai, todas essas transformações que a Pi está falando, claro, até num casamento você vê que os acordos vão mudando. Você não é a mesma mulher que você era 3 anos atrás. Não, eu quero até abrir. Quero até abrir agora. Então, a Vamos gente falar sobre a isso. gente vai mudando de acordo. Gente, só que a essa gente... pessoinha só tem 30 anos, amor. que Gente, a só 30 gente- anos, eu já sinto que eu já vivi tanta coisa. Ainda vai viver É, tanto sim, mais. Ai, deuses e deusas te ouçam, os orixás Claro, também. mas eu acho que a gente realmente, a gente vai mudando os acordos, a gente vai mudando a nossa visão estética, seja no trabalho, a gente vai mudando quem sou eu hoje não é quem sou eu, era eu há um mês atrás, eu Antes sou de uma eu outra chegar aqui nessa pessoa. entrevista, eu era completamente outra Exatamente, já. Não, é tá. isso. Mas existe uma essência, é isso que a Astrid estava falando, Não, que eu não acho. Eu acho que existe, eu acho que existe. Eu Não, acho. não existe Sabe, porque eu uma acho que essência. a existência precede a essência. A gente existe primeiro, passa, porque o que nos forma é a relação. Né? Então, por isso que eu acredito nisso, de quando a gente está com a nossa mãe, a relação é uma, ela se forma, se constrói afetos. Quando você encontra uma outra pessoa, outros afetos, e tem permanência. Tem um babado, que eu não sei se é verdade, eu sempre falo isso, mas vou falar aqui de novo. Quem estiver em casa quiser fazer essa pesquisa, me fala se é verdade. Que as nossas células, todas, elas se já vi regeneram a isso. cada 7 anos. Eu já ouvi isso aí. Então, Já se ouvi a cada 7 anos não sobra nenhuma célula sua, o que sobrou de você quando você era Negócio criança? Eu sei, amor, Quando sobra passa- assim o que você é hoje, você carrega o que você era como criança também. Você traz Sim, sua isso história é verdade, dentro de você. isso é verdade. Você não Vocês tem como trazem Mas a gente abandonar a tua verdade, vida. isso é verdade. Claro. Mas a O gente que eu vai sou hoje, transformando, quando né? você fala da minha trajetória, eu Sim. só posso saber o que eu sou hoje lembrando de onde eu vim. Eu também. Então, assim, o que você é hoje, você traz dentro de você o que você... Agora É o que você você- falou a verdade, agora você falou a verdade. Mas sabe o que eu ia dizer também? Que eu sinto, falando sobre isso da estética, que eu vivo eu sinto que eu vivo a minha estética numa experimentação radical, exatamente disso. Eu lembro de quando eu fazia teatro e a minha professora, ela me provocou a trazer para a cena, né, a determinadas coisas, dos meus incômodos, com a forma como eu estava entendendo que o teatro estava produzindo os corpos dos alunos ali, dividindo entre homens e mulheres. E não bastante, eu senti a necessidade de não só viver aquilo dentro da sala, mas de passar aquilo para o meu dia a dia, de fazer daquilo uma performance. E eu passei a incorporar determinados elementos estéticos, já eram de signos ditos femininos, da estética, daquilo que eu estava trazendo para o meu corpo, incorporando a mim, passaram a tornar diferente tudo isso. Quando eu faço a minha cirurgia de prótese. Isso foi uma mudança assim, radical para mim na minha estética, porque é uma transmutação no corpo. Eu sinto no corpo, eu sinto em mim, na minha sensação com o espelho, na minha sensação com o outro, no olhar do outro, na relação de todos os outros corpos quando se encontram comigo. É muito interessante. O que mesmo. você acha que as pessoas olham e esperam o que de você quando te olham? Acho que as pessoas ficam apaixonadas, esperam se casar comigo. E eu acho isso na minha cabeça. Eu acho que quando me vem assim, as pessoas ficam cheias de tesão. Mas eu não sei se é verdade, não. A autoestima, você aprendeu aonde que eu quero? Aí eu aprendi, Autoestima eu aprendi você no vê por teatro, aqui. Essa fingindo. autoestima, amor, é maravilhosa demais. Eu aprendi no teatro, fingindo, mas tô brincando. O que eu sinto é muito Tá brincando curioso. não, você tá colocando aqui Eu tô uma forjando, delas, que eu tô todas forjando. somos. Afinal de contas, você tá sentada no sofá do Saia performando também. Exatamente. Não Então é? agora começou o Saia Injusta. Mas eu sinto que, por exemplo, essa foi uma questão, porque quando eu inventei a Linda Quebrada, eu vou abrir meu coração. Vou começar uma sessão de terapia, né? Vai, Amiga, a gente eu adora. inventei essa força, A gente né? ama. Queria essa força e tudo mais. E porque eu não queria me sentir sozinha. Em que momento da tua vida Lin chegou? Linda Quebrada chegou? Chegou em 2000... Gente, agora deixa eu voltar aqui. Não, não precisa ser o Acho ano, que mas que 2000 momento, o 2015. que estava acontecendo ali com você?
Foi depois de um câncer. Eu tive um Você câncer. já tinha saído da religião? Já tinha saído. Pasmem, a Já tinha religião não era qualquer, era mais difícil ainda. Testemunha de Jeová, que é puxado, Testemunha de Jeová, que é uma testemunha. tradição familiar sua, né? A minha tia, porque eu não fui não fui criada pela minha mãe. Eu fui criada pela minha tia, porque minha mãe já desde sempre trabalhava como empregada doméstica, desde sempre não, né? Mas desde muito tempo. E daí ela não podia ficar comigo, eu fui criada pela minha tia. E a minha tia era testemunha de Jeová. Bom, então você já não era mais testemunha de Não, Jeová. já não era mais testemunha de Jeová. E teve um Já câncer. estava estudando, tive um câncer. Eu era muito do corpo, eu sou muito do corpo. Eu Sim, não é. sinto, eu sinto que até que eu sou reduzida em determinadas entrevistas que falam que o meu trabalho parte do gênero ou qualquer outra coisa assim, porque eu sinto que o meu trabalho, a minha atuação, parta do corpo. Eu sempre fui muito apaixonada pelo meu corpo. Eu sou extremamente apaixonada pelo corpo e as suas possibilidades. E quando eu invento a Linda Quebrada, eu não queria me sentir sozinha, porque eu já estava com esses incômodos relacionados ao olhar do outro sobre mim. E a produção artística, como a arte reitera muitas vezes esses padrões, esse olhar e tudo mais. Só que, depois de um tempo, eu percebo que a Linda Quebrada se tornou uma projeção muito maior do que eu. Eu costumo brincar que foi como o Venom, lembra do Venom, do Homem-Aranha? Que daí é uma Você força. se sentiu presa de alguma forma? Eu me senti sufocada. É. Eu senti em determinado momento que eu estava cercada por milhares de pessoas que todas me olhavam, mas não me viam. Sei como é que é. Já esperava uma atitude sua, uma fala sua, uma projeção, é. Porque eu entendo o quão é importante esse lugar, porque nós estamos criando novos imaginários. É inevitável, gente. Olha aqui, eu sou uma travesti negra sentada com vocês aqui num programa, falando as coisas que eu penso. Quando isso, há anos atrás, era possível. Poucos anos atrás. A Poucos gente tá falando de anos, poucos isso é anos muito atrás. recente. Era inimaginável. Nós ocupávamos espaços de marginalização até hoje. Totalmente, Se a é. gente Sim, vê esses somos programas que são um desserviço, que mostram os nossos corpos marginalizados, sejam em programas, sei lá, de ordem policial, essas coisas, que naturalizam a nossa presença nesses espaços, ao invés de entender a complexidade de o que leva os nossos corpos a ocupar esses lugares. Sim, É um claro. espetáculo da marginalização. Então, eu me sinto que esse momento, de alguma forma também, eu entrei numa disputa com a Linda Quebrada. Teve um momento que as duas começaram a disputar. Por isso que eu precisei me perguntar, quem sou eu? Porque na maioria dos programas, na maioria das vezes, as pessoas vinham com as mesmas perguntas. Quando eu entendi, porque a música salvou minha vida. A música salvou minha vida. A música fez com que eu tivesse a possibilidade de tirar minha mãe do trabalho doméstico. De garantir que ela tivesse ao menos uma velhice mais confortável. E me ouvir. Que as pessoas, porque por causa da minha história, por causa das coisas que eu penso, por causa daquilo que eu construo, da minha rede, que eu sou completamente grata a todas as pessoas que trabalham, atuam comigo. Mas a indústria, o mercado, se a música salvou minha vida, a indústria e o mercado tiraram muito de mim. Porque eu sinto que o mercado, de uma certa forma, tenta nos capturar, nos transformar em um produto e nos vender, né? E quando eu sinto que voltam as mesmas perguntas para nós, a todo momento você tem que responder aquela mesma pergunta sobre aquela mesma coisa, isso nos mantém nos mesmos lugares, a discussão não Exatamente. avança. E quando Isso você tem nos coragem de nas- romper isso, Lin, é muito legal, porque a maioria dos artistas que já passaram por esse lugar ficam ali com medo de sair dessa zona de conforto conquistada, porque acham que esse é um território conquistado. Porque acham que você é Claro, aquilo. chegou naquele Porque lugar, eu passei a né? acreditar. Claro. Você passa a Exatamente. representar a si mesma. Assim mesmo, eu te entendo completamente. E né? eu não Muitas das sou vezes só essa, eu não paralisados sou só a também, né? brava, eu não sou Sim, só a terrorista sim. de gênero, eu sou também. Também. Voltamos Você para a também. pauta, ou seja, ela e todas nós Nossa. temos tantas camadas, e o mais interessante é revelá-las, descobri-las, olhar no espelho e descobrir, e continuar na tal da essência, ou Da existência. na existência. Ó, a Lin apresenta ao lado da Jupe do Bairro o programa Transmissão no canal GNT Brasil e na Globoplay. A terceira temporada
Eu falei Canal Brasil e Globoplay. E já tá na 3ª temporada, porque você percebe, nasceu pra coisa, né? A pessoa nasceu pra coisa, né? Fala e mexe a mal. A 3ª temporada estreou esse mês e traz gente da cena LGBT, como a Judith Butler, Erika Hilton e a nossa Rita Von Hunt, além de outros nomes ligados às discussões de gênero, sexo e raça. Então, toda semana, nas viradas de segunda para terça, à meia-noite, tem Linda Quebrada, vale conferir. No próximo bloco, ela já deu uma pala aqui do que vai falar. Lin continua com a gente, claro que ela não é louca de ir embora. A gente vai conversar sobre prazer e vergonha. Quando foi a última vez que você teve uma conversa franca sobre sexo com seu parceiro ou sua parceira? Conta pra gente que a gente vai te contar também. A hashtag é Saia Justa no GNT e a gente volta já. Estamos de volta com Saia Justa, 13 graus agora, Pete. Eu tô fazendo bullying com a Pete hoje. É isso? Hoje estamos de volta com a participação da atriz e cantora Linda Quebrada, ao vivo, direto do Auditório Ibirapuera, Oscar Niemeyer. Uma experiência de encaixe com o outro. Essa é uma das definições que o rabino Newton Bonder dá para o sexo nesse seu livro aqui, A Cabala e a Arte da Apropriação do Sexo. É o livro mais recente dele. Podemos entender que, como num jogo de armar, o encaixe das peças é prazer garantido. Pode dar trabalho, dá trabalho. Exige concentração e paciência, paciência, mas vale muito a pena. No entanto, segundo uma pesquisa canadense recente, vemos o sexo ainda como um assunto vergonhoso, o que nos torna vulneráveis diante da pessoa com quem estamos envolvidos. As duas coisas estão certas, né? Estamos longe do entendimento lúdico do que poderia ser o prazer sexual. Afinal, então, por que tanta vergonha? Newton Bonder fala sobre as dimensões da sexualidade. Nesse livro que eu escrevi, eu tento mostrar que a sexualidade ela tem várias dimensões. Então, a gente tem uma libido, a gente tem uma dimensão de intimidade, uma dimensão de gênero e uma de nubilidade. O desejo de se juntar com alguém de maneira mais permanente. Então, cada um desses elementos tem um modo de funcionar. Então, a libido, ela não pede fala. A libido é algo de fazer, né? Está muito associado aos desejos. Então, às vezes, é até mesmo um lugar inadequado da fala. Na intimidade, existe sim essa questão onde a fala ela é importante, mas não tanto a fala, talvez mais a escuta do que a fala. Porque enquanto que a libido ela é centrada no meu desejo, né, na própria pessoa, não no seu parceiro, na intimidade a escuta representa o interesse no parceiro. Então é nesse lugar que você tem que ter escuta mais do que fala. O casamento ela não é só nubilidade, né? Ela tem libido, é necessário que essa libido seja preservada, mantida, né? Obviamente essa relação de escuta do outro, de importância do outro como uma pessoa, que é a definição de intimidade. O gênero, que é algo que a gente fomentou nos últimos tempos, poucos anos, que a gente vem podendo falar abertamente disso, que é uma escolha identitária de quem é o nosso parceiro. E a nubilidade em si, ela é interessante. Eu tratei ela, né, mencionando aí no livro, porque normalmente o casamento são como se fossem duas coisas separadas, sexo e casamento, às vezes até opostas uma à outra. Quando, na verdade, a nubilidade, o desejo de encontrar alguém com quem você vai construir, com quem você vai ter um projeto juntos, é algo que perpassa todos os gêneros. Não é só aquele casamento antigo, né, binário, né, como a gente tinha no modelo da nossa sociedade. Então, eu acho que a gente tem feito muito esse equívoco de tratar só a libido como sendo o sexo. A libido é, obviamente, uma parte fundamental da sexualidade, mas ela não é tudo. E é isso que confunde todos nós.
Te confunde também, Lin? Nossa, eu tô confusa. Dá pra chamar o Newton pra gente trocar uma ideia, gente? Porque aqui eu... Nossa, chama o Newton que foi eu tô precisando profundo. conversar sobre isso. Eu percebi, porque lá no primeiro bloco você cantou essa pedra aí. Você tá vivendo um relacionamento só há 3 anos. E durante a pandemia vocês moraram juntos, estão casadas. Estamos casadas. Acabamos casadas, mas é isso, né? São muitas coisas e na pandemia a gente acaba ainda mais nesse lugar de se confundir uma com a outra, tá o tempo todo juntas, né? Ela iniciou a transição durante a nossa relação. Ela era ele. Ela era ele. Pode-se dizer que sim, né? Eu acho até meio grosseiro também de pensar nisso de alguma forma, mas isso sou eu também tentando entender. Mas, de alguma forma, sim. E a relação se transformou completamente. Mas vocês conversam, porque uma das coisas mais importantes e óbvias até do que ele falou é a gente conversar. E o conversar é ouvir o outro. O que é muito difícil quando a conversa é sobre sexo. Isso acho que eu super concordo, porque depende do outro também, né? Sim, completamente. Mas eu sinto que a gente tem uma relação honesta. É difícil, porque às vezes sou canceriana, às vezes confesso que eu sou meio imatura, assim, eu sou aquela de fazer birra, eu fecho a cara e espero a outra pessoa vir falar comigo. Errada, gente, por favor, não façam isso, viu? Tô dando conselho pra ninguém, não. Mas eu tenho buscado exercer esse lugar também, de ser sincera, de tentar entender ali, conversando com essa outra pessoa, o lugar que estamos, para onde a gente está indo. Foi muito importante uma conversa que a gente teve recentemente, inclusive, porque é isso. Com a transição dela, é quase como se eu entendesse agora que eu estou namorando uma outra pessoa. Eu comecei namorando uma pessoa e agora estou namorando uma outra pessoa. Isso dá um choque. Não tem como isso não trazer um choque, né, pra gente. Eu acredito até pra ela. A gente iniciou a minha relação de uma forma, eu coloquei a prótese, muda o meu corpo, muda o nosso sexo, muda o contato uma com a outra ali. Mas a gente tem buscado conversar. Às vezes eu tenho tentado não ser imediatista também. Porque, às vezes, essa sensação imediatista de fazer a primeira coisa que dá na cabeça, então não dá certo. Mas a relação, ela é um esforço. É isso que eu tenho entendido, né? A gente Sim, rolou sim. esse papo, não foi? Semana passada, um pouco sobre essa coisa Eu não sei se foi semana passada, mas você viu quando eu falei a palavra paciência, eu falo com gosto da palavra paciência. Não. E, cara, sabe uma coisa que eu achei massa que ele falou? Eu achei interessante essa coisa da libido ser colocada na nossa vida, não só atrelada à sexualidade. Isso é Da muito libido ser vista como fonte dos desejos, Exato. eles todos, quaisquer que sejam. E também de não atrelar essa coisa da relação com o sexo com a relação. Eu acho que tem tantos projetos de vida, tantas coisas que a gente constrói. É isso E a que ele dá- relação fica porque- muito mais complexa. É isso que ele dá o nome de nubilidade. É. A nubilidade é uma estação febril de vontade de realizar projetos Projetos juntos. de Que é vida. lindo, que ele isso é fala que lindo. existe erotismo nisso também. É porque É. a gente está Existe. sempre achando que o erotismo está no desejo sexual. Ah, você transa todo dia, é felicidade suprema. Inclusive, pode ser a desgraça suprema, né? Amor, o que tá me, Nossa, o que e essa tá me grama- dando mais De repente que tesão acontecem, ultimamente, né? o que tá me dando mais tesão ultimamente é o bofe cozinhando, é o bofe lavando a louça. Gente, inclusive, se alguém vê a minha libido por aí, vocês, por favor, me avisem. Mas ela volta. ela tiver- Ela volta, ela volta, amiga, Mas ele fala uma coisa muito importante, que ele fala muito da apropriação, né? No sentido de você tentar entender o que é adequado para você, né? E é só através do diálogo, da conversa mesmo. As pessoas não conversam, tá, gente? Os casais. não conversam, Não, tem assim, muitos acho que hoje tabus, mais. Acho que as não novas gerações, eu conversam. boto muita fé, cara, que a gente vai viver um momento de iluminação. Eu vejo as novas gerações conversando muito mais do que a gente conversava. E eu acho isso muito interessante. Eu vejo casais muito fora do padrão hoje em dia. E que eu acho que tem que ser, porque no final das contas, o que eu acho que é importante nisso aqui? É não ter regra. É cada um descobrir qual é o seu encaixe. Ou a regra ser justamente a honestidade, a honestidade, com não, consigo e com o combina. outro. Porque às vezes a gente não consegue ser honesta Nem com a nem gente. consigo. Nem com os seus desejos de falar assim, gente, mas eu tô sentindo Matou. isso. É isso Mas É eu porque acho, é muito difícil. mas eu acho que aí é que tá o- Principalmente nesse tema. Mas eu acho que aí Exato, que tá, porque às vezes você sente alguma coisa e você fala, será que eu falo? Porque se eu falar, eu vou estar desmerecendo ele. Ele vai se sentir
rebaixada, a você, mulher vai né? se sentir pouco atraente. Mas os casais passam por isso, os casais não conversam de sexo. E ainda Sabe tem uma por quê? coisa Não também que a conversa gente muito tem muito, que é a pouco, tem parada muito da tabu. culpa, né? A gente tem muita culpa. A gente tem culpa. Eu, sei lá, na minha fase mais jovem, eu era extremamente sexual, saía, ficava com quem eu estava afim e tal, e sentia culpa por isso. Então tem essa parada de, você estava contando mais cedo, que você não era assim, você também sentia culpa. Mas a gente está sempre sentindo julgado de sempre, alguma porque forma. é uma coisa que faz Se muita você- parte do feminino. A gente sempre se Exatamente, sente julgado. sempre. Agora, Sempre Gabi, porque antes se sente disso, no deixa eu devo. fazer uma rodada geral, porque quando a gente fica falando, hoje, quando a gente estava conversando mais cedo, eu pensei nisso, porque a gente fica muito falando em falar com o parceiro, falar com a parceira, conversar sobre sexo com o parceiro, Nós não fomos treinados a falar sobre sexo. Você conversava sobre sexo com a sua mãe ou com o seu pai? Não, nunca Pitch. conversei. Pra quê? Mônica? Conversava dentro da linguagem de uma mãe falando das coisas que uma filha perguntava. Entendeu? Assim, a gente tinha uma conversa. Sexo nunca foi um Você tabu. perguntava. Eu perguntava, minha mãe falava, e sexo nunca foi um tabu na minha casa. A minha casa era uma casa sexual no sentido de que isso não era uma coisa errada, não era uma coisa Mas acho feia. que a sua mãe era bem progressista, Minha mãe né, era amor? muito bem A sua resolvida mãe com é isso. outro rolê. Quando o motel surgiu na década de 70, eles sumiam pra motel, era o máximo, entendeu? Casal que vai pra Vamos motel. pro motel. E a gente ficava em casa, a gente, papai e mamãe, foi pro motel, que máximo. Papai e mamãe foi pro A motel. minha mãe fazia tudo isso, mas ela fazia escondido. E a conversa sobre Não. sexo comigo parou naquele livrinho que talvez daqui a pouquinho De onde nascem os você bebês? tá dando pra Madalena, de onde nascem os bebês. Não, não vou fazer isso com ela, não. Minha mãe fez pior. Minha mãe me... Não, depois eu conto essa história, gente. Gente, eu era- E Abafa. você, conversava em casa? Eu era testemunha de Jeová, né? Como você disse. Parou, A gente estudava, né? Tem uns livros, né, que se estudam para falar sobre sexo e sexualidade. E a masturbação era proibida. Para vocês terem Nossa, noção, isso aí- me masturbava, depois chorava, pedia perdão para Deus. Falava, "Ai, eu Pecado. juro que é a última vez, que nunca mais vai acontecer." Fazia de novo. Daí teve uma vez, até o momento em que eu já entendo que eu vou ser destruída, desisto. Mas eu cresci com culpa. Eu percebi isso A religião depois é da minha fogo. adolescência, o quanto isso criou traumas na minha sexualidade, em todos os aspectos da minha sexualidade, culpa em relação ao meu corpo, aos meus desejos, mas inclusive no aspecto de tocar o meu próprio corpo, de buscar o prazer comigo mesma. De uma certa forma, eu incorporei que meu prazer estava em dar prazer para o outro, ou para a outra. Mas a Muito, mulher isso é me criada lembrou- dessa forma. Isso me lembrou, vocês sabem, Xana Lá foi uma música que eu escrevi falando um pouco dessa coisa do prazer feminino e da gente, pra gente falar um pouco da questão da masturbação e todas essas paradas. E isso, eu fiquei chocada com a reação de muitas pessoas em relação a isso, até mulheres mesmo, Total. falando que, assim, achando que era um absurdo e tal. Esse assunto ainda é muito tabu. A Pitty falou a parada da nova geração e tal. Eu queria muito ter essa esperança que a nova geração realmente está conversando sobre isso. Porque eu acho que a gente está querendo sim que isso aconteça, mas eu ainda acho que a gente está vivendo num país com uma questão religiosa muito Concordo. forte. Eu não que estou ainda falando sobre a inibe maioria. Eu concordo muito com isso. você. Eu estou falando sobre uma possibilidade de futuro que eu vejo nos casais que eu conheço hoje, casais que não seguem os padrões heteronormativos, casais que fazem os seus próprios acordos. E eu acho isso muito legal. Eu tenho visto isso, eu já via também isso acho. antes. Eu Eu tenho também visto acho cada que vez isso mais. é porque o futuro, ele vai ser construído a partir dos tensionamentos que a gente elaborar aqui agora. Sim. Você com a sua filha, poder falar com ela sobre o corpo, sobre a sexualidade, de uma outra forma, para que ela possa se conhecer, para que quando ela se encontre com esse outro corpo, o encaixe possa ser de uma maneira que venha dar prazer para ela. Seja harmônico. Claro. Pra Agora, a todos gente é nós. muito dois. mais progressista. Gente, a mulher, ela... Vocês ela- conseguem conversar com os filhos, Eu com as filhas de converso. vocês? A Júlia me converso. pergunta tudo. Eu converso muito, muito abertamente com ela. Muito. Eu também E converso, eu mas contei sempre pra você. partindo do lugar. Você só pode fazer o que você deseja, o que o seu corpo sente, que você sentir. Porque é isso, a gente é ensinada a dar prazer para o homem. Essas Isso são é as primeiras péssimo. Eu já conversas. passei por situações É. de violência justamente por ter entendido que eu deveria dar prazer para o outro. Que esse era o meu papel ali. Sim. Por situações de dor durante o sexo, de não ter prazer algum, porque eu estava prezando pelo prazer do outro. E isso é uma coisa que é ensinada a todas nós, A que todas é nós. naturalizada. É, total, total. Agora, Gabi, converso,
mas já está numa idade que já não quer mais conversar comigo, porque deve ser mais legal conversar com os amigos. Mas Sim. o básico... Os amigos o devem dizer, você básico- conta isso pra sua mãe, você é O louco? básico eu passei. Agora, triste do país que, recentemente, acho que foi semana passada, uma escola aqui em São Paulo, um grupo de... A maldição do grupo do WhatsApp Sim, sim. de pais e mães resolveram ter um chilique contra uma escola que estava no momento de ler o Diário de Anne Frank, numa nova Sim. edição do Diário de Anne Frank, Gente, foi um onde ela escândalo fala aquilo. de questões Não, a minha... íntimas é um e absurdo. pessoais, de masturbação. Como não, não vai gente, a falar? menina. Gente. Não, tem ela questionando o seguinte: como pode um bebê sair de um lugar onde meu dedo cabe? Isso é uma menina Uma vivendo criança. aquele momento, entendeu? É tão maravilhoso aquilo. E uma mãe achou aquilo impróprio, achou uma aberração, as mães se juntaram e foram na escola. Gente, é um absurdo aquilo Gente, ali. é porque o conhecimento, né? Você ter autonomia anatômica, mais uma vez a muito gente trazendo poder. esse lugar da autonomia. Você ter autonomia sobre o seu corpo, você ter autonomia sobre os seus desejos, sobre os seus afetos, é perigoso. É um Porque eu poder entendo, sabe por absurdo. que é É o perigoso? poder. O problema não é o que você vai fazer entre quatro portas lá dentro do seu quarto. O problema é justamente esses projetos de vida que podem ser criados a partir das suas relações. E por isso é tão perigoso para o Estado. Porque as nossas relações deixam de ser controláveis pelo Estado. Você passa a formar outras relações nesse rela-rela. E a gente cria outros modos de vida, outros modos de saber. E por isso é tão Em perigoso. relações mais livres, que não se adaptam a essas regras que são facilmente de controle das pessoas e dos corpos, né? É isso que a gente está falando aqui. Lin pode... A partir do momento que você coloca uma mulher dentro dessa redoma, você está privando ela de um poder, de uma liberdade de escolha. Isso envolve tanta coisa. Isso envolve controle de natalidade. Exato, até Isso envolve porque... tudo. Ai, não, acabei de lembrar. O projeto novo também aqui de São Paulo. Ai. Não sei nem se passou. Você sabe, Patrícia, o controle de natalidade ser a prevenção do sexo. Olha, Então, você sabe, você Gente, estava gente, falando... a minha filha tem Gente, 11 anos e ela fez Oi! A Júlia tem 11 Ai, anos e ela Brasil. fez um trabalho final na escola sobre assédio sexual. Cada criança levava o tema que queria. E eu fiquei muito orgulhosa da minha filha ter levado esse tema e foi questionado pela escola. Eu tive que escrever um texto, uma carta, para perguntar o porquê que a escola estava questionando se era uma coisa que a maioria das famílias brasileiras tem, a gente lida o tempo inteiro. Ah, não, Mônica, eu não vou nem responder aqui em respeito à escola. Mas ela... né? Por que mas que ela escreveu? Mas, amor, a escola chegou junto, ela fez um trabalho lindo, apresentou para a turma arrasou. inteira, foi maravilhoso. Arrasou. Então, estamos caminhando, entendeu? Mas é preciso isso, é preciso tensionar. As coisas não vão Sim. existir Não. sem o nosso esforço. Que a gente tem, às vezes, a sensação É que de levantar que as alguns coisas panos é muito perigoso. Mas então não tem como a gente viver Né? sem estabelecer o risco. Eu não vivo sem risco, é que talvez seja isso. Alguns corpos já estejam acostumados ao Acostumados. risco. O risco, para mim, tem isso ele também. já está estabelecido. No momento em que eu decido Claro. me ser, que eu decido existir, isso já é um risco estabelecido. E para mim, agora eu preciso tensionar para que as coisas possam existir para mim de uma forma um pouco mais confortável, né? Total. E para transformar o mundo, amor. Vem cá, no próximo bloco, 81 e-mails. Eu falei 81 e-mails não lidos. Esse foi o número de mensagens que o governo brasileiro ignorou da Pfizer, a empresa fabricante de Pfizer. vacinas. Tal absurdo acabou virando meme. Senti muito A gente cringe, te mostra muito já cringe. no próximo bloco. Tá passada? Estamos de volta ao vivo com o nosso Pete, 12 graus. Amiga, você viu que eu até já trouxe uma Já botou mantinha a aqui. ó, mantinha. Ela já botou a rolou. mantinha agora. Com a cantora e atriz Linda Quebrada, que não tá com frio, diretamente do Auditório Ibirapuera, Oscar Niemeyer. Mentira, tá todo mundo aqui com frio. Lin, negócio é o seguinte. Eu vou falando, porque eu não acumulo nem e-mail, nem Twitter, nem nada. Eu leio, Nem tá? mensagem de WhatsApp. Eu vou falando e você vai fazendo a cara pra câmera. Meu Deus! Translucas. Eu sou apaixonado, sempre necessária com os ensinamentos surreais. Tudo sobre você. Marculino,
Quero forjar com a linha. Essa eu não entendi. Vamos É algum forjar, vamos dialeto? fingir, vamos Ah, fingir. tá. Vamos Vanice, com certeza a Lin tem razão. Sou totalmente atraída por ela. Helder, Linda Quebrada é tão necessária, né, menina? Tem uma oratória perfeita. Eu falei que ela dá pra coisa. Regis Cirqueira, eu sou uma das pessoas que tem paixão, tesão por você, Linda Quebrada. Gente, Muito boa a apareçam. sua conversa com as meninas do Saia Justa. E segue, tá? Gente, então, por E favor, segue. todo mundo tá falando isso, eu quero mensagem no meu Direct do Instagram, Insta. entendeu? Inbox. Direct pra ela. @Linda Quebrada. Alô? Aqui é a Pfizer. Pfizer. Esse é o grito do Pfizer. comediante mineiro, esse menino. Isso mesmo. Esse menino é o nome artístico dele e a gente vai respeitar, porque a gente aqui respeita. É ele quem dá vida a Pfizer, empresa farmacêutica produtora de vacinas, como se ela fosse uma pessoa vivendo uma relação tóxica com o presidente brasileiro, depois de mandar para ele 81 e-mails e ser ignorada. Uma história, infelizmente, baseada, vocês sabem muito bem, em fatos reais. Excepcionalmente, então, hoje nós temos 2 perguntas para a saideira. Que tipo de pessoa ignora 81 e-mails e de quem você gostaria de receber 81 e-mails? Mas quem responde primeiro é ele, o próprio. Esse menino conta pra gente. Que tipo de pessoa ignora 81 e-mails? Possivelmente uma pessoa muito despreparada, egoísta, indiferente e possivelmente sonsa. Tipo eu. Mas eu não tenho a vida de milhões de brasileiros na minha mão. Para ser presidente do Brasil, não tem que entregar currículo? Porque duvido muito que esse homem seja capaz de mal fazer uma planilha no Excel. Quiçá responder e-mail. Beijinhos científicos. Até já. Bom, considerando que de boba eu só tenho a cara, a latinha, eu realmente gostaria de receber 81 e-mails do banco confirmando o envio dos Pixes para minha conta, tá? Porque não sou fã do capitalismo, mas tô no meio dessa putaria. Então, tem que ter jogo de cintura. Vamos molhando aí a conta da gata, até mesmo porque vou tá juntando aí já meu pezinho de meia pra, ó, dar linha desse país, dependendo do resultado das eleições do ano que vem. Ai, pessoal, Ai, clima. gente, maravilhoso. Esse menino. Genial. Gente, maravilhoso. Esse menino. Vamos lá, Gabi. Maravilhoso. Vamos lá. Correndo agora, hein? Os 81 que eu queria ignorar. Os haters. 81, não tem todos os haters. Eu queria mandar 81 e-mails para Não. Para quem você queria de quem eu queria você receber. gostaria de receber e que tipo de pessoa ignora 81 e-mails? Ah, que tipo de pessoa ignora 81 e-mails já foi respondido aí nesse vídeo maravilhoso desse menino, né? Essa pessoa despreparada. Maravilhoso. Acho que nem tem tanta gente assim que ignora, Pra né? quem Nem você tem. queria mandar 81 e-mails? De receber, quer dizer, 81 e-mails. Receber. Eu pensei em mandar. Eu queria receber 80. Pode ser 81 Pixes também. Eu gostei dessa ideia, gente. Essa ideia é ótima. Essa ideia é maravilhosa. Tô Pete. embarcando. Olha, eu queria receber 81 e-mails com propostas para a cultura no Brasil hoje em dia. Boa, hein? Tamo querendo, queria amiga. Isso. Eu queria receber 81 e-mails dizendo assim: estamos apoiando tal e tal iniciativa, estamos apoiando tal e tal iniciativa. Porque se a cultura já estava parada antes, amor, agora tá como? Pá. Então, por favor, 81 e-mails de apoio à cultura. Estamos mudando essa Com resposta iniciativas práticas, não Agora só tá de assassinada. vontade, E não. que tipo Queremos de ação. gente não lê 81 e-mails? Cara, uma pessoa completamente desinteressada de alguma coisa que, no caso, é algo extremamente importante para a saúde pública, né? Uma pessoa desinteressada, ponto. É. Eu acho. Mônica. Quem não quer? Nunca. Quem Eu- nunca? agora? Eu Quem nunca, nunca? eu Calma. nunca. Que tipo de gente não responde 81 e-mails? Uma pessoa patologicamente comprometida. Ok. E de quem você gostaria de receber 81 e-mails?
Da Pfizer. Da Pfizer. Poxa, eu tava pensando sabia, nisso. amor. Pode mandar pra mim que eu sei o que eu faço com todas essas vacinas. O Brasil precisa de ser Eu só ia falar assim, vacinado. eu ia estar me comunicando com a Pfizer. Pfizer, tá tudo certo aqui, a vacinação tá tudo, a população já tá toda vacinada. Toda, Tá um quantas luxo, vidas teriam menina. sido Tá salvas? na brasa. Tá todo Quantas mundo vidas? salva. Que tipo de gente é essa? Que tipo de pessoa é essa que não responde 81 e-mails? Uma pessoa negligente com a vida. Uma pessoa negligente com a saúde pública, uma pessoa irresponsável, que não tem um compromisso com o seu fazer, com a sua responsabilidade, com o seu dever. Né, E de quem político. você gostaria de receber 81 e-mails? Ah, eu queria receber 81 e-mails de... Vamos pensar em propostas aí de políticas públicas à nossa comunidade, à nossa população, a população trans, a população travesti. 81 e-mails dos meus fãs com nudes, com propostas e desejos sexuais. Quem sabe? E também, se der aí, vamos colocar mais alguns pics para entrar na conta dela também. Agora, ampliar um pouquinho, porque a gente está muito focado na questão da saúde, mas, por favor, se você está aí com um bofe, né, uma pessoa, qualquer ela que seja, que não responde os seus e-mails, não chegue nem no 13º, que fará no 81. Dá no Ah, pé. Esse Pelo tipo amor de de gente Deus. não Amiga, pelo serve, amor de porque Deus. são sonsos, são amadores, são incompetentes, são não empáticos, são insensíveis, são um lixo. Agora, eu gostaria de receber o 81, podia dividir? Eu queria receber no Pix, claro, 398, Inclusive, o tá CPF. passando aqui embaixo o Eu nosso queria Pix. receber, Coletivo. eu já recebo. Eu vou te repassar, vou dar encaminhar alguns para vocês. Tem tanta gente legal fazendo projetos, tentando construir um Brasil melhor em tantas frentes, na agricultura, na economia, na educação, nas artes. Eu recebo muitos. Quero continuar recebendo. Eu estou aberta para isso. Para minha voz ser a voz de vocês também. Obrigada. Lin, acabou! Não, gente, eu não vou embora não, viu? Ah, não, Semana que vem eu tô aqui pode de novo. ficar. Fica A gente aqui. só Agora vai eu vou. ter que tirar o programa do ar agora, porque acabou o nosso horário no GNT. Muito obrigada, aprendeu o caminho, super bem-vinda. Você é ótima, não é a primeira vez que a gente está junto. A última vez foi lá em 2019. Hoje a Gabi lembrou. Como é que era o nome do Festival Girls, miga, O Festival lembra? Girls. A gente Fez o debateu, show. você cantou, foi um sucesso. E eu Sim, quero sim. convidar você e a todos para assistir amanhã, às 22 horas, 10 da noite, o documentário Quem Pode Jogar, aqui no GNT. O filme conta a história de 4 atletas transexuais no esporte brasileiro. Chiquérrimo. É um tema polêmico. A gente gosta. Saia Justa de hoje, então, fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanha de casa, quentinho aí, né? Aí tá quentinho, né? Nosso carinho a você que nos assiste nas noites de sexta-feira, de terras tão distantes, mas pertinho do coração pela Globo Internacional. Grande beijo. Você fica agora com Killing Eve. Até a próxima. Acabou! Obrigada, Beijo, Lin. Brasil. Arrasou. Obrigada. Obrigado.